Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar do espetacular Nó de Víboras, do François Mauriac. No último vídeo eu falei o sobrenome dele errado, houve aí uma certa comoção, então agora estou aqui corrigindo François Mauriac. Mas é muito provável que eu vá repetir o erro até mesmo nesse vídeo aqui, porque eu não falo francês, não tenho habitualidade com isso. De qualquer forma, vamos ao livro, que é isso que interessa. Bom, em 2025 eu li Thérèse de Queroz, dele também, e foi uma das melhores leituras do ano, me surpreendeu muito positivamente, claro, né? Foi um livro que eu fui sem expectativas e fui sem saber exatamente o que esperar, e me surpreendeu muito mesmo, como eu falei. Só que o Thérèse, ele é um livro que tem um formato um pouco diferente, ele é de 1927 e o Nó de Víboras é de 1932, então aqui já existe também uma maturidade maior do escritor, e eu acho que aqui ele dominou melhor a forma. Lá no livro da Thérèse, a gente tem um livro que tem duas partes, aqui também é dividido em algumas partes assim, mas a primeira parte é quase que um monólogo interior, beirando o fluxo de consciência, com várias imagens assim que vão passando muito rápido, e o próprio escritor explicou que para aquele livro ele se inspirou no cinema mudo. Então o começo do livro assim tem um ritmo bem peculiar, digamos, diferente, mas peculiar. E muita gente leu aquele livro e não gostou tanto assim, até pessoas que pegaram a minha indicação. Eu acho que aqui Nó de Víboras deve ser mais palatável para todo mundo e é considerado, de fato, a obra-prima desse escritor que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1952. De qualquer forma, ter amado Thérèse de Queroz, já com aquele estilo todo diferentão, me fez colocar Nó de Víboras na minha lista de 12 livros para 2026. Então aqui já começamos a mexer nessa lista, né? Estamos movimentando a lista de 12 livros com o Nó de Víboras, que é a primeira resenha que ia sair em 2026. Eu li esse livro em 3 dias. Ele tem cerca de 300 páginas, mas a diagramação dele tá simplesmente maravilhosa aqui nessa edição. Então fluiu super rápido, eu não consegui largar porque eu adoro a escrita do Mauriac, enfim, e ele realmente me prende muito nas narrativas dele. Bom, qual que é a estrutura então de Nó de Víboras? A gente tem aqui o livro narrado em primeira pessoa, majoritariamente pelo personagem principal, que é o Louis, mas no final nós temos ali outras cartas que complementam também essa leitura, que é algo bem legal. Mas ele começa, de fato, com uma carta desse advogado de 68 anos, que é o Louis, e ele basicamente é um homem muito avarento, que está pensando em formas de não deixar a sua enorme riqueza para seus filhos, para seus herdeiros, porque ele tem um ressentimento muito grande. Ele é um personagem muito ressentido, e no início mesmo você fica agoniado, fica com estresse de ler esse personagem que está com tanto rancor, tanto ódio no coração. E a forma com que o livro começa, né, com uma carta, é justamente porque ele está escrevendo uma carta para a esposa dele, a Isa, que ela receberia essa carta, ela veria essa carta quando o Louis morresse, e ela veria então, né, que os herdeiros ficariam sem nada, ficariam com o mínimo possível ali, que era o que ela tinha de herança própria. Mas acaba que, tanto pelas circunstâncias ali do que acontece com ele, como também pela própria covardia dele de não conseguir entregar essa carta, o livro vai evoluindo de uma forma que aquilo que começou como uma carta vira um diário e também uma espécie de confissão desse personagem. É interessante que o próprio formato do livro, né, já tá nos trazendo algumas pistas aqui do que nós vamos encontrar nesse livro, porque começa como essa carta que aponta muito o dedo para a própria esposa, para a Isa e para os próprios filhos, com esse ressentimento, com esse rancor, mas também até com uma certa arrogância do Louis. Mas com o passar do tempo, né, com o passar do livro também, ele se torna um diário que vai muito mais para um exame de consciência. Esse exame de consciência que se torna um exercício de autoconhecimento muito grande por parte do Louis. Então acaba sendo também um romance bastante psicológico nesse sentido, em que um personagem acha que está praticamente à beira da morte, ele tem 68 anos, ele não está à beira da morte propriamente, mas ele considera que ele está chegando no final da vida e ele precisa resolver as suas pendências finais. Então, é também um romance psicológico nesse sentido. O tempo fechou aqui, eu tive que acender uma luz, de qualquer forma, continuemos. É interessante porque desde o início aqui o nosso narrador coloca os filhos e os netos, genro, nora, enfim, toda essa família que ele construiu com o passar do tempo com a Isa,
como insetos rondando um quase cadáver, porque afinal ele considera que está chegando no fim da vida e precisa fazer esses ajustes finais. Então ele vê todos eles com muito ressentimento, com muito rancor, e tudo isso é originado de um ressentimento contra a própria Isa. Que lá no início do namoro, ela vai mencionar que teve um noivado com uma outra pessoa, com um outro homem que se chamava Rodolphe, ou enfim, não sei como é que fala isso em francês, mas de qualquer forma, ela menciona isso pra ele, conta isso pra ele, e ele coloca aquilo pra dentro de um jeito do tipo, ela só casou comigo porque foi o que sobrou e o amor da vida dela realmente era o tal do Rodolphe ali. Então, ele tá contando pra nós, né, obviamente a gente só tem o ponto de vista dele, mas dá pra ver que existe um exagero e existe algo muito interno desse personagem narrador que faz com que ele leve tudo isso para o coração. Ele também vai contar um pouco sobre a própria vivência, então nisso a gente também vai tirando elementos para entender esse rancor todo. O pai dele vai morrer quando ele era muito jovem, a mãe dele era de uma origem mais humilde, mas ela fez investimentos certos ali, enriqueceu para ele. Então ela sempre viveu também, de certa forma, com alguma avareza, mesmo quando eles já tinham dinheiro, ela não gastava muito. E ele joga a avareza dele meio que na conta dessa mãe, sabe? Mas dá pra ver que tudo isso é interno dele, é a versão dele, né? Por isso que eu acho que o fato de ser em primeira pessoa deixa esse livro tão interessante. A gente não sabe o que é tão verdadeiro assim, porque afinal nós só temos o ponto de vista desse personagem. Pelo menos em boa parte do livro, né, que no final a gente tem algumas cartas que vão mais trazer perguntas do que respostas. Enfim, chegaremos lá também. O Mauriac é um escritor católico. E às vezes quando a gente fala em livros que são católicos, que são importantes, de escritores católicos, a pessoa já pensa em ser algo extremamente doutrinário, em trazer, sei lá, santos como personagens. Mas o que eu mais gosto no Mauriac especificamente é que ele justamente tanto traz críticas à igreja, mesmo sendo católico, né? Ele traz críticas, sim, à igreja, mas o principal é que ele sempre traz personagens extremamente pecadores, duvidosos, com dúvidas, com dificuldades e tentando chegar a uma resposta e talvez eles não cheguem a essa resposta. A gente fica até na dúvida se eles chegaram ou não. Enfim, ele tem esses personagens de origem duvidosa aí, que se questionam muito, que questionam muito a Deus também. E até nos começos de livro, né, sempre tem um prefácio do próprio Mauriac, e não é diferente aqui, isso me chamou atenção já em Thérèse, mas aqui também tem, que basicamente é 2 parágrafos aqui, que ele faz meio que uma defesa do próprio personagem. É como se os personagens dele meio que saíssem dessa esfera meramente imaginativa, sabe? Porque ele coloca ali, olha, você vai ler a história de um pecador que caiu na avareza e que buscou a luz e, enfim, ele sempre vai tentar justificar, tentar mais defender o personagem para que a gente simplesmente não chegue no final do livro com 4 pedras na mão e nenhum autoexame de consciência, sabe? O próprio autor falava que o romance, né, os romances perdem a razão de existir se não servem para que a gente tenha um conhecimento mais profundo da alma humana. Então ele sempre vai buscar, talvez, os piores personagens, as piores pessoas, para mostrar que muitos daqueles defeitos estão dentro de cada um de nós. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse escritor, e ele é até muito comparado a Dostoiévski, justamente nesse sentido, mas a forma, o estilo de escrita e o jeito com que o Mauriac faz esses personagens, né, traz esses personagens e esses enredos à tona, acabam me agradando mais até. O título aqui do livro, né, Nó de Víboras, vai aparecer algumas vezes aqui no próprio decorrer dessa confissão, desse diário do personagem, porque ele considera que o próprio coração dele é esse nó de víboras, esse emaranhado de rancores, de raivas, de ódios, que ele tá tentando meio que desamarrar, tentando encontrar algo bom ali dentro. E é por isso que o livro se torna mesmo essa autoconsciência muito forte. E quando eu comecei a ler, já nos primeiros capítulos ali, eu senti uma semelhança com 2 grandes livros. Primeiro, Dom Casmurro, de Machado de Assis, por esse narrador que é muito ambíguo e a gente tem mesmo essa dúvida se ele está contando uma verdade para nós ou não, mas especialmente A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói.
que também é um homem que já tá chegando no final da vida, que tá acamado e que começa a pensar naquilo que ele viveu e se aquilo que ele viveu fez sentido ou não. Tolstói também traz uma face muito religiosa para as obras, né? Só que em Tolstói as coisas me soam muito contos de fadas, assim, porque chega um momento de arrebatamento que pode ou não salvar completamente essa alma, mas de um jeito... Não é que não seja realista, mas eu acho que François Mauriac traz aqui nessa obra algo muito mais realista, porque traz esses personagens que pensam errado, que fazem errado, que depois tentam consertar, que pensam muito sobre o que fazem. Então, é um exame de consciência, de autoconsciência mesmo, muito grande, e especialmente com grandes pecadores mesmo, né? Nesse sentido de que sempre tem um grande pecado representado nessas obras aqui, e ele vai tentando desconstruir, tentando mostrar o que levou a pessoa àquilo, mas também tentando mostrar que no fundo do coração daquela pessoa pode ter algo de bom. Conheço meu coração, este nó de víboras, sufocado debaixo delas, saturado de sua peçonha, ele continua batendo sob aquele fervilhar. Esse nó de víboras que é impossível desatar, que seria preciso cortar com a faca, com a espada. Não vim trazer a paz, mas a espada. Aqui é uma citação de Jesus Cristo, né? Então, tem vários momentos que ecoam passagens bíblicas também, e existe esse peso, claro, do catolicismo do Mauriac, que ele coloca em toda a obra, mas mesmo quem não for religioso vai encontrar aqui um grande romance psicológico de autoconsciência, como eu falei, que é algo impressionante. Para quem já leu esse livro, eu queria fazer um breve comentário aqui com spoilers sobre o final, então caso você ainda não tenha lido, vou deixar aqui o espaço da minutagem certinho para você pular essa parte. Mas, de qualquer forma, existe uma grande discussão aqui no final se houve ou não redenção, né, desse personagem. E eu acredito que tenha havido, sim, mas o que me chama mais atenção nessa dúvida, por conta ali das cartas finais, né, dos filhos e da neta, é que parece que o tempo todo o personagem principal, o Lewis, ele buscava um motor de mudança, né? Uma pessoa que pudesse guiá-lo no caminho. E ele tá sempre nesse sentido, né? Até talvez uma reflexão do fato de ele não ter tido um pai na infância, né? Porque o pai morre muito cedo e essa mãe que o cria desse jeito, que quer protegê-lo, mas que talvez não dê tanto amor assim para ele do jeito que ele esperava, pelo menos, enfim. Todas essas coisas refletem para mim que ele buscava em outras pessoas alguém que pudesse guiá-lo para a luz. Então, inicialmente, ele busca na filha, na Marie, que vai falecer muito cedo também. Ele vai buscar no Luke, nesse filho adotivo. E talvez ele tenha encontrado na Janine, que é essa neta dele que fica com ele no final da vida, né? Então é por isso que me inspirou um pouco a ideia de que ele realmente achou a redenção por conta dessa personagem que fica aí no final. E ela mesma defende que houve essa redenção, né, na carta. Voltando aqui para concluir um pouco com vocês, e para quem não leu também, enfim, a epígrafe desse livro diz muita coisa. E a epígrafe é uma frase de Santa Teresa d'Ávila que diz: Deus, considerai que não ouvimos a nós mesmos, que não sabemos o que queremos e que nos afastamos infinitamente do que desejamos. E essa frase vai ser até repetida, em certa medida, pelo nosso narrador, porque ele tá aqui buscando alguma coisa, buscando sentido, buscando inicialmente essa vingança contra os filhos, mas que parece esconder muito mais uma falta de afeto, uma falta de amor e uma dificuldade de tanto demonstrar como de receber, porque o Lewis, ele também tem muita dificuldade em receber esse afeto, esse amor, especialmente ali no início da esposa dele, da Isa, que ele simplesmente repele por conta daquela história inicial do tal do Rodolphe e não quer mais saber dela, eles passam, então, a ter um casamento afastado ali. E existe também essa questão que eu comentei lá no início, dessa crítica que o Mauriac sempre coloca para a Igreja Católica, né? E aqui a crítica fica especialmente para os católicos que falam ser católicos, que fazem ali os rituais, que vão à missa todo domingo, mas que quando veem uma alma perdida e que podem eventualmente ajudar essa alma perdida, não fazem nada ou simplesmente querem se aproveitar dessa pessoa. E nisso está muito representado os próprios filhos, que alguns estão ali, né, ou enfim, genro, nora, tem um monte de gente na família, mas alguns estão ali realmente só para se aproveitar desse homem.
Ele está errado em querer deixá-lo sem nada e não deixar a herança dele para ninguém, e ser esse avarento e tudo mais, sim. Mas essas pessoas que estão ao redor dele também estão erradas em certa medida. Por isso que eu falo que esse autor me chama muita atenção pela realidade que ele coloca aqui dessas pessoas que são falhas. E todos nós somos falhos, né? Enfim, esse é mais um daquele tipo de livro que nos faz pensar sobre o que nós fazemos com as nossas vidas, se nós vivemos daquilo que realmente importa e para aquilo que realmente importa, ou se nós estamos acumulando dinheiro ou acumulando rancores, ao invés de buscar o que realmente importa, né? E esse tipo de livro sempre me toca bastante, mas, como eu disse, me toca especialmente no caso dos livros do François Mauriac, pelo menos os 2 que eu li até agora, porque ele traz essa humanidade nua e crua de que nós somos muito falhos, somos todos pecadores. Somos todos pessoas que trazem bem e mal, e a gente precisa continuamente buscar esse bem, né? E muitas vezes precisaremos de ajuda de outras pessoas, precisaremos de autoconhecimento, de autoconsciência, de piedade, enfim, são muitos elementos que formam nós, seres humanos, e essa complexidade que o François Mauriac traz com tanta beleza e com uma escrita tão incrível que me deixam fascinada por esse livro e por esse escritor. É isso, gostei muito mesmo, recomendo imensamente. Recomendo também a Thérèse, mas se vocês quiserem assistir a minha resenha, dá uma olhada para ver se vocês vão gostar, né? Porque eu realmente recebi esses feedbacks de algumas pessoas que não gostaram muito. Fica a minha recomendação desse autor que eu gosto demais, para quem gosta de romance psicológico, para quem gosta dessa ideia da redenção e do pecado, enfim. Tem muita coisa para conversar, como vocês puderam ver, nesse livrinho de cerca de 300 páginas, e que é um livro muito marcante. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.